Você quer se tornar um milionário da noite para o dia? Olha, eu vou te contar aí 7 histórias que provam para você que isso sim é possível. Você aí todo chateado, toda chateada porque cometeu erros, porque tá sem dinheiro, porque a vida não tá sendo fácil para você. Mas e se eu te provar que erros podem te transformar num milionário? É só você conseguir usar esses erros a seu favor e a tua vida pode mudar. Mais do que isso, você pode mudar a vida da humanidade. Você já parou para pensar em como o acaso pode transformar o mundo? Nem todas as grandes descobertas surgiram de mentes concentradas e geniais em laboratórios. Nem tudo que já foi inventado estava sendo procurado. Algumas coisas nasceram de erros que a princípio pareceram gravíssimos. Algumas outras nasceram de esquecimentos. Mas eu vou dividir com você 7 histórias que vão te provar que você, meu amigo, minha amiga, também pode ser um milionário. 7 invenções que aconteceram por acidente que mudaram o rumo da história. Prepare-se para se surpreender, porque talvez o que parecia um erro era um plano certo. Vamos começar. Em primeiro lugar, a penicilina, a cura que nasceu no descuido. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming saiu de férias e esqueceu uma placa de cultura aberta no laboratório. Foi lá, aproveitou as férias, tomou sol, curtiu uma praia. Você já saiu e esqueceu um prato de macarrão no micro-ondas? Você lembra o que aconteceu quando você voltou de férias? Pois é, com o nosso querido Alexander aconteceu o mesmo. Ao voltar, ele percebeu que um tipo de mofo havia matado as bactérias ao redor. Ele podia ter jogado fora, mas aquilo atiçou uma curiosidade nele. Por que as bactérias morreram? O que esse mofo tem de especial para fazer com que essas bactérias morram? E ele ficou prestando atenção. Aquela colônia de mofo, chamada de Penicillium notatum, continha uma substância que impedia o crescimento das bactérias. Sem querer, Fleming havia descoberto o primeiro antibiótico da história moderna. E assim, o mundo começou a mudar. Milhões de vidas foram salvas e a medicina entrou numa nova era. Tudo graças a um erro, a um laboratório bagunçado e a um fungo. Já pensou nisso? Que um fungo pode salvar a sua vida? Pois é. Segundo erro, o chocolate que derreteu no bolso. Em 1940, o engenheiro Percy Spencer trabalhava com radares em uma fábrica de equipamentos militares. Um dia, enquanto testava um novo tubo de magnetron, percebeu que a barra de chocolate no bolso havia derretido. Intrigado, ele começou a testar com outros alimentos, primeiro com milho, depois com pipoca, depois com ovo. E em pouco tempo, ele percebeu que aquilo funcionava com qualquer alimento. Ele havia criado o protótipo do primeiro forno de micro-ondas da história. E pensar que tudo começou com chocolate derretido. Número 3, o marca-passo, um equipamento com defeito. Em 1950, o engenheiro Wilson Greatbatch trabalhava em um gravador de frequência cardíaca, mas por engano usou o resistor errado. O aparelho começou a emitir impulsos elétricos regulares, pareciam batidas de coração. Ele ficou lá observando, olhando e percebeu, olha, isso parece um coração. Então ele percebeu que aquela falha poderia ser usada para estimular corações debilitados. E assim nasceu o primeiro marca-passo implantável, uma peça errada que a partir daquele dia começou a salvar milhares e milhares e milhares de vidas. Número 4, o velcro. A caminhada de cachorro mais lucrativa da história. Então, mesmo que você esteja aí na sua casa, recolhendo as fezes do seu animal, lembra que de qualquer lugar pode sair uma ideia genial. Em 1941, o engenheiro suíço George de Mestral foi passear com seu cachorro nos Alpes. Ele era muito chique. Ao voltar, ele percebeu que sementes de carrapicho estavam grudadas na roupa dele e na pelagem do cão. Quem nunca, né, gente? Quem nunca colocou ali uma roupa toda bonitinha, toda arrumadinha e quando foi ver tava cheio de carrapicho grudado? Só que
Ele, no lugar de ficar reclamando, ficou curioso e examinou a estrutura da planta no microscópio e viu centenas de ganchinhos naturais. E aquilo acendeu uma luzinha em sua cabeça. Anos depois, ele desenvolveu um sistema de fecho inspirado na natureza. O nome dele, velcro, que é usado hoje em roupas, tênis, mochilas e até nos trajes espaciais da NASA. E tudo começou com uma sementinha irritante. Número 5. A Coca-Cola, o xarope que virou vício mundial. Em 1886, o farmacêutico John Pemberton estava tentando criar um remédio para dor de cabeça. Ele pegou folhas de coca, sabe aquela coca? Aquela coca mesmo. Colocou noz de cola, açúcar e criou um xarope medicinal. Se funcionava como xarope eu não sei, mas parece que deixava todo mundo ligadão. Um dia, por acidente, um funcionário misturou esse xarope com água com gás. Agora, de quem foi a ideia de olhar para aquela mistura, aquele guento, aquela coisa grudenta, dar um gole? Eu não sei, mas obrigado pessoa, porque nesse dia, por acidente, uma bebida deliciosa nasceu. A Coca-Cola, que se tornaria uma das marcas mais famosas de todos os tempos do planeta. Nem remédio, nem erro, nem xarope, é um ícone. Número 6. A batata chips, o cliente exigente que fez história. Em 1853, um cliente reclamava das batatas fritas de um restaurante em Nova York. Achava grossa demais, sem gosto demais, gordurosa demais. O chefe já não estava mais aguentando. Irritado, ele resolveu dar o troco. Cortou as batatas o mais fino possível, fritou até quase torrarem, até ficarem crocantes e colocou muito sal. Deixou salgada demais. Pra quê? Pra provocar o cliente. Mas para sua surpresa, quando ele serviu essa batata mal feita, esse cliente adorou. E a partir desse dia nasceram as batatas chips, que conquistaram o mundo inteiro. Um gesto de birra, uma reclamação de um cliente que deixou um chefe muito irritado, mas que depois conquistou o mundo inteiro. Olha só, um dos lanches mais populares da história nasceu assim. E agora o número 7, o Super Bonder, a cola que ninguém queria. Durante a Segunda Guerra, os cientistas americanos estavam tentando criar lentes de mira para uma arma de precisão. Mas em vez disso, desenvolveram uma substância pegajosa demais, difícil de lidar. E por anos ninguém quis aquilo. Até que perceberam que era a cola mais forte já feita até então. Surgia ali o Super Bonder, ou Super Glue, como é chamado fora do Brasil. Hoje ele está na sua gaveta, na sua casa, no seu óculos. Olha, eu já vi gente colar até dente com Super Bonder. Ele foi parar até em mesas cirúrgicas de emergência. E aquilo que era considerado completamente inútil virou uma ferramenta essencial, vendido no mundo inteiro. E hoje em dia não tem casa que não tenha uma dessas, não é? Então, da próxima vez que algo sair do seu controle, que der errado ou que parecer um desastre, você para tudo e lembra dessas histórias e começa a procurar a seu redor, porque às vezes o erro é o começo do milagre e o acaso é só o disfarce que o destino usa para criar algo extraordinário. Se aconteceu com essas pessoas, pode acontecer com você também. E se você gostou dessas curiosidades e quer conhecer mais histórias como essa, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não perca nada. Aqui é o melhor conteúdo da internet. A gente se vê no próximo vídeo.